novamente o nosso segundo episódio da nossa trilha de transferência de empregados. Vamos verificar a ferramenta de movimentação de situações de empregados, que também tem a opção de fazer a transferência de empregados, tanto por lotação, tanto por tomador ou estabelecimento, tá? Então vamos lá, a nossa ferramenta ela fica em movimentos, empregados, movimentar situações. Como eu falei, né, essa ferramenta ela pode ser utilizada para N situações de criar movimentação em lote, tá? Então aqui, como eu falei, ela tem a possibilidade de eu mudar o estabelecimento do empregado, a lotação do empregado e o tomador do empregado. Então, nessa ferramenta eu consigo fazer essa mudança nessas três opções, tá? No nosso exemplo aqui, vamos continuar, né, verificando a mudança entre estabelecimento. Então, clico em estabelecimento, escolho o estabelecimento do empregado, clico aqui em qualquer tela para abrir a nova, sempre criar uma nova situação, tá? Não marque essa opção de alterar todas as situações, porque ela vai alterar em todas as situações do empregado, que não é o sentido aqui, né? O sentido é uma nova situação, ou seja, a partir da data que eu determinar que ele vai estar para o outro estabelecimento. Então, marca a opção de criar nova situação, tá? Coloca a data que eu desejo, tá? A data fica a seu critério, o motivo também fica a seu critério. E aqui eu faço a mudança, tá? Eu quero do estabelecimento 2, vamos dar um exemplo, para o estabelecimento 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer os empregados do 2 para o 1. Nessa ferramenta tem um filtro empregados. Então, nesse filtro, quando eu clico nele e clico na opção marcar vários, ele me habilita caixas de seleções dos empregados. Então, aqui eu posso selecionar somente os empregados que eu quero mudar do 2 para o 1. Digamos que eu não quero mudar todo mundo, eu só quero mudar alguns. Então, eu venho aqui e marco somente os que eu quero. Então, eu vou marcar aqui o empregado 20 e o 18, tá? E a stack que a gente viu no anterior, eu vou voltar ela para a matriz. Marquei eles 3. Clico no Enter, né, para confirmar a alteração. Aqui fica em diversos. E clique em OK. Ele pergunta, deseja movimentar as situações dos empregados. Eu confirmo que sim. Movimentação concluída com sucesso. Clique em OK. Quando eu vou lá nos meus empregados, vamos observar aqui. A empregada Esté, que a gente no episódio anterior transferiu ela do 1 para o 2 pelaquela outra ferramenta. E agora na movimentação situações eu voltei ela para o 1. Então isso aqui vocês podem observar que tem a situação do episódio anterior que a gente viu. E a situação desse agora, 2/8/2024. Então aqui ela já voltou para o estabelecimento 1, tá? E aqui ela estava no 2. Da mesma forma, o empregado 20. Vamos colocar aqui. O Antônio Rodrigues, no histórico contratual. Antes, ele estava no 2. E agora, com a data 2/8, ele está no 1, certo? Digamos que eu fiz essa alteração, mas eu marquei algum filtro, ou não era para ser essa data, era para ser outra data, e eu preciso refazer essa informação. Eu preciso ir empregado por empregado, excluir a situação para refazer. A gente, né, no Fosso Pessoal, tem uma ferramenta quando se utiliza a movimentação de situações em lote, que permite a exclusão também em lote, que é aqui em utilitários, movimentação de situações em lote. O que eu faço em lote, ele apresenta aqui para fazer a exclusão. Então, aqui, tanto ele tem a movimentação que a gente fez lá no primeiro episódio, como tem essa da agora. Então, se eu precisar excluir qualquer uma das duas, eu só seleciono aqui, clico em excluir e atualizo a tela do meu sistema. Ele vai excluir as situações que eu criei e me dando a oportunidade de refazê-las, né? Corrigindo as informações. Só que aqui, ele também, quando a gente clica em consultar, ele mostra o que foi feito. Então, é uma forma de auditoria também. Se caso não seja você que tenha feito, você quer saber o que foi que aconteceu, o que foi preenchido. Então, aqui ele traz os filtros que foi preenchido, ele traz a data que foi feita. Porém, quando eu marco empregados, marcar diversos, ele aqui não tem como trazer
as informações dos empregados, né? Porque eu posso marcar lá meu critério dos empregados que eu marcar. Então, aqui também ele vai ficar como diversos. Se eu tivesse feito só para um empregado, ele traria aqui a informação do empregado que eu selecionei. Então, aqui também na transferência, também traz um resumozinho do que foi feito. Data da transferência para o estabelecimento 2. Certo? Então, aqui no caso da transferência, como é algo em lote geral que a gente fez, ele só traz a informação da data e o estabelecimento que foi enviado aos empregados, tá? Então, essa é a nossa ferramenta de movimentação de situações para transferir empregados, tá? Eu posso utilizar ela para transferir empregados entre estabelecimentos, entre tomadores e entre lotações, tá? Tem essas 3 opções para mim fazer essa mudança lá pelas movimentações. E depois, se caso eu precisar excluir para corrigir algo, eu posso vir aqui e excluir. Lembrando que quando eu excluo aqui, eu excluo a situação de todos os empregados que foram feitos nessa movimentação, tá? Não tem como escolher para excluir só para alguns. Se é em lote, exclui também em lote, certo? Então, esse foi o nosso episódio. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Fica ligadinho que o nosso terceiro episódio vamos tratar da transferência de empregados entre empresas. Então, até lá!